Sexta-feira, 17 de abril de 2026, Lula firma acordo de cooperação com a Espanha sobre minerais críticos e crime organizado. Imóvel alugado é a principal opção de moradia para o brasileiro, é o que mostra o IBGE. Irã anuncia a reabertura total do Estreito de Hormuz durante cessar-fogo com os Estados Unidos e preço do petróleo desaba. Em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil, quadro Talentos do Brasil traz a história e as obras de uma escritora e narradora. E morre aos 68 anos o grande ídolo do basquete brasileiro, Oscar Schmidt. Essas e outras notícias agora no CNT Jornal, que está começando. Olá, boa noite para você. O presidente Lula participou hoje da primeira cúpula Brasil-Espanha em Barcelona, ao lado do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. Além da Espanha, o presidente terá compromissos na Alemanha e também em Portugal até a próxima terça-feira. Em declaração à imprensa, o primeiro-ministro espanhol e Lula fizeram críticas contra as guerras. Por isso, meu caro amigo Pedro Sánchez, eu entendo perfeitamente quando você diz não à guerra. Eu também disse não à guerra quando assumi a presidência da República em 2003. Quando então o presidente dos Estados Unidos pediu que o Brasil participasse da guerra do Iraque, eu disse que a nossa guerra era outra. Lutamos por uma sociedade justa, onde todos possam ter uma vida plena. Os dois governos assinaram acordos bilaterais em áreas prioritárias. A parceria que firmamos hoje com a Espanha mostra que é possível fazer diferente. Assumimos o compromisso de cooperar em diferentes etapas da cadeia de minerais estratégicos, gerando conhecimento e agregando valor. Também foram firmadas parcerias no combate ao tráfico de pessoas e ao crime organizado. Realizamos operações conjuntas contra o narcotráfico, que resultaram na apreensão de mais de 10 toneladas de drogas. A Espanha já integra o Centro de Cooperação Policial Internacional do Rio de Janeiro. Agora, designará oficial para trabalhar com os países amazônicos no centro de Manaus e participará da coalizão pela ação multilateral contra crimes ambientais. A Polícia Federal Brasileira está à disposição para compartilhar com a Guarda Civil Espanhola um software desenvolvido no Brasil, chamado Sistema Rapina, que detecta abusos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes na internet. Outros tipos de violência estão nessa cooperação entre os países, como agressões e assassinatos de mulheres e discursos de ódio na internet. Ciência e tecnologia também foram áreas que tiveram acordos firmados. Vamos promover a cooperação entre o Centro Nacional de Supercomputação de Barcelona e o Laboratório Nacional de Computação Científica. Essa colaboração vai permitir o desenvolvimento de projetos conjuntos em inteligência artificial em outras áreas. O mercado de trabalho fez parte das assinaturas para promover economia solidária e cooperativismo. A Espanha tem sido pioneira na adoção de leis e políticas que buscam responder aos atuais desafios do mundo de trabalho. Sua experiência é muito valiosa para o Brasil. Estamos discutindo a regulamentação do trabalho por plataformas para promover o equilíbrio entre a autonomia e a proteção. A Espanha é a 8ª maior parceira comercial do Brasil, com uma corrente de comércio que ultrapassa os 12 bilhões e meio de dólares em 2024 e superávit brasileiro que chega a quase 5 bilhões. O país também está entre os principais investidores no Brasil, com estoque aproximado de 50 bilhões de dólares. O IBGE divulgou hoje um estudo referente aos anos de 2016 a 2025, em que traz o perfil dos lares brasileiros.
Em 2025, o Brasil tinha 79.300.000 domicílios particulares permanentes, um aumento de 18,9% em relação a 2016. Os domicílios alugados cresceram 54,1% em 10 anos no país, passando de 12.200.000 para 18.900.000. Quase um quarto dos domicílios brasileiros são alugados. Por outro lado, o número de imóveis próprios reduziu o passo. Os domicílios próprios, ainda pagando, tiveram elevação de 31,2%, enquanto os já pagos subiram 7,3%. Outro ponto interessante é com relação ao aumento de domicílios que são alugados. O próprio já pago, já o morador, diminuiu cerca de 6 pontos percentuais desde o início da série, ao passo que o percentual de apartamentos de domicílios alugados aumentou significativamente e principalmente após a pandemia de Covid nos anos de 2020 e 2021. A pesquisa PNAD Contínua traz um recorte do perfil dos lares brasileiros e revela que, por tipo de unidade domiciliar, as casas correspondem a 82,7% do total de domicílios no país, enquanto os apartamentos totalizam 17,1%. O nível de infraestrutura melhorou. O acesso à rede geral de abastecimento de água estava presente em 86,1% dos domicílios do país. Domicílios com parede em alvenaria ou taipa com revestimento aumentaram 3% em um ano. A proporção de imóveis com pisos de cimento diminuiu em todas as grandes regiões. E quase a totalidade dos domicílios tem acesso à energia elétrica, somando 99,8%. No Brasil já temos já há alguns anos uma proximidade com a universalização do acesso à rede geral de energia elétrica. Onde há uma maior dificuldade de acesso a essa rede de abastecimento de energia elétrica é no setor rural, principalmente na região norte. No entanto, quando nós olhamos além da rede geral de energia elétrica, ou seja, pegamos as fontes alternativas, esses percentuais da zona rural caem bastante, chegando em torno de 2,4% dos domicílios que não têm acesso à rede geral. A pesquisa também avaliou bens duráveis de consumo. Entre os bens mais consumidos no Brasil no período, a pesquisa mostrou que a máquina de lavar roupa foi o item mais adquirido, com expansão de 70,4% em 2024, passando para 72,1% em 2025. Em segundo lugar, aparece a motocicleta, que registrou expansão de 25,7% para 26,2%, seguido do item carro, que expandiu de 48,8% para 49,1%. No mercado financeiro, Ibovespa e dólar fecharam em queda nesta sexta-feira. Dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 4,98 na venda, queda de 0,19%. O euro foi vendido a R$ 5,86, queda de 0,3%. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou o pregão em queda de 0,55%, no patamar dos 195 mil pontos. As ações da CVC Brasil e Melius foram as mais valorizadas do dia. Brava e Braskem registraram as maiores baixas. A seguir, envelhecimento da população impulsiona casos de demência. Especialistas defendem planejamento antecipado de cuidados. O avanço do Alzheimer no Brasil preocupa.
O avanço do Alzheimer no Brasil preocupa especialistas e autoridades de saúde. Com o envelhecimento da população, os casos de demência devem crescer nos próximos anos. Só em 2025, o Sistema Único de Saúde registrou mais de 56 milhões de atendimentos relacionados ao Alzheimer em todo o país. Os dados incluem consultas e internações e mostram o impacto da doença na rede pública de saúde. O envelhecimento da população é o principal fator para o aumento dos casos. Hoje, cerca de 1.800.000 brasileiros com mais de 60 anos vivem com algum tipo de demência. A projeção é de que esse número possa mais que triplicar até 2050. Os primeiros sinais que aparecem podem variar muito de indivíduo para indivíduo, mas no geral é um prejuízo de memória. Então a pessoa que vai ficando mais repetitiva, contando as mesmas histórias, fazendo as mesmas perguntas. E hoje a gente fala muito sobre o diagnóstico precoce porque a gente entende que quanto mais cedo a gente começa um tratamento, a doença ela pode evoluir de uma maneira mais branda. Além da perda de memória, a doença afeta o comportamento, a linguagem e a capacidade de tomar decisões. Com o tempo, o paciente passa a depender cada vez mais de familiares e cuidadores. Uma das estratégias indicadas é o plano avançado de cuidado. O que é esse plano? É um processo que a cada consulta médica ali no ambulatório, o paciente vai sabendo mais sobre a sua doença, o que vai acontecer no futuro e ele pode, junto com a sua família, deixar registrados seus valores, as suas necessidades, porque ele vai perder a sua capacidade de decisão. Mas quando ele perder, haverá ali um registro para nortear a tomada de decisão. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento gratuito com medicamentos e terapias que ajudam a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Mas especialistas alertam que o desafio vai além da medicina. É preciso preparar famílias e o sistema de saúde para uma realidade cada vez mais presente. Existe tratamento e hoje no Brasil o SUS disponibiliza as principais medicações que a gente usa para o tratamento da doença de Alzheimer. Hoje, depois de 30 anos aproximadamente utilizando esse tipo de medicação, a gente entende que as pessoas que usam essas medicações num momento mais precoce ali do desenvolvimento da doença, elas evoluem de uma maneira mais benigna, né? E mais recentemente existem terapias mais novas sendo desenvolvidas. Ano passado a Anvisa aprovou 2 dessas novas medicações. São tecnologias novas, ainda pouco acessíveis para a população no geral, mas a ciência a cada dia evolui mais nessa área. O avanço do Alzheimer mostra que envelhecer com qualidade exige planejamento, informação e cuidado desde cedo. A orientação é buscar acompanhamento médico ao primeiro sinal de esquecimento frequente ou alteração de comportamento. Neste sábado, tempo firme na maior parte das regiões sul e sudeste do país. No sul do país, o tempo segue firme. O sol aparece entre poucas nuvens no Paraná e Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, céu limpo. Curitiba, mínima de 15, máxima de 27. Balneário Camboriú, mínima de 20, máxima de 28 graus. Já no Sudeste, previsão de instabilidades em São Paulo, enquanto no Rio de Janeiro e Minas Gerais o tempo segue abafado e com sol entre nuvens. As temperaturas sobem mais, principalmente no território fluminense. Guarulhos, mínima de 17, máxima de 27. Duque de Caxias, mínima de 22, máxima de 32 graus. O Brasil perdeu hoje um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Oscar Schmidt, o Mão Santa, morreu aos 68 anos de idade em São Paulo. Oscar Schmidt se tornou uma lenda do basquete brasileiro. Foi o maior pontuador da seleção, com mais de 7.600 pontos e o maior cestinha da história das Olimpíadas. Participou de 5 delas e é até hoje o único a ter superado a marca dos 1.000 pontos. Oscar Schmidt nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, e começou a jogar basquete aos 13 anos, quando foi morar em Brasília. Atuou em vários times, como Palmeiras,
Palmeiras, Sírio, Corinthians e Flamengo. Também jogou na Itália e na Espanha. Um dos momentos mais memoráveis de Oscar pela seleção brasileira foi a conquista dos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, em 1987, nos Estados Unidos, sobre a então imbatível seleção americana. Segundo a família, Oscar lutou por 15 anos contra um tumor cerebral. Hoje, após sofrer uma parada cardiorrespiratória, foi levado ao hospital e não resistiu. Oscar deixa a esposa e 2 filhos. O velório deverá ser restrito à família e amigos. Uma grande perda. E você vai ver a seguir, Donald Trump diz que Israel está proibido de bombardear o Líbano. E libaneses enfrentam congestionamento na volta para casa. Irã anuncia a abertura do Estreito de Hormuz. Libaneses comemoram cessar-fogo e preço do petróleo cai mais de 10%. É o nosso giro de notícias pelo mundo. O Irã anunciou nesta sexta-feira a reabertura total do Estreito de Hormuz para a passagem de embarcações comerciais. Segundo o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqi, a passagem ficará completamente aberta enquanto durar o cessar-fogo com os Estados Unidos, que termina na próxima quarta-feira. Logo após o anúncio pelas redes sociais, o presidente Donald Trump agradeceu ao Irã pela reabertura do estreito, mas afirmou que o bloqueio militar norte-americano na região vai continuar até que as negociações com o Irã sejam concluídas. Os líderes das maiores potências europeias, Giorgia Meloni, da Itália, Keir Starmer, do Reino Unido, Emmanuel Macron, da França e Friedrich Merz, da Alemanha, estavam reunidos em Paris com representantes de mais de 40 países para discutir soluções para o Estreito de Hormuz quando o anúncio iraniano chegou. Apesar do alívio, os líderes fizeram ressalvas à fragilidade do cessar-fogo e defenderam o envio de uma missão ao Oriente Médio para garantir a liberdade de navegação no estreito sem restrições ou pedágios. A repercussão pela reabertura do Estreito de Hormuz foi imediata nos mercados globais. O preço do petróleo caiu mais de 10% nesta sexta-feira. O produto tipo Brent, que é referência internacional, chegou a ser comercializado abaixo dos $90 o barril, o menor valor em mais de um mês. A madrugada foi de comemoração no Líbano. Fogos de artifício substituíram mísseis e bombas nos céus de Beirute. Desde a 0 hora desta sexta-feira, passou a valer o cessar-fogo de 2 semanas acordado entre Israel e Líbano. E multidões saíram às ruas para saudar a trégua, depois de 6 semanas de guerra. Ainda estava escuro quando trabalhadores iniciaram a reconstrução de uma ponte que liga o sul do Líbano ao restante do país, destruída pelos bombardeios israelenses. E bastou clarear o dia para que a principal rodovia em direção à cidade de Tiro, no sul do país, ficasse congestionada. São milhares de famílias libanesas deslocadas pela guerra que começaram a voltar para casa, onde encontraram muita destruição. Israel vinha atacando o Líbano desde o início de março, afirmando ter como alvo Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã e que voltou a lançar foguetes contra o norte de Israel. Em outra postagem durante o dia, o presidente Donald Trump afirmou que Israel está proibido pelos Estados Unidos de bombardear o Líbano. Chega, escreveu o presidente americano. Previsão do tempo para este sábado nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do Brasil. No norte do país, variações neste sábado. Céu fechado e tempo chuvoso no Acre. Já em outras áreas, como Belém, sol com muitas nuvens e previsão de chuva ao longo do dia. Em Roraima, dia de sol entre nuvens. Rio Branco, mínima de 23, máxima de 27. Santarém, mínima também de 23, máxima de 29 graus. No Nordeste, o sol aparece entre nuvens na Bahia, Pernambuco e Alagoas. O tempo segue quente, com máximas chegando aos 31 graus e possibilidade de pancadas isoladas.
Salvador, mínima de 23, máxima de 31. Recife, mínima e máxima com as mesmas temperaturas. No Centro-Oeste, o cenário é de sol com variação de nuvens e o calor predomina principalmente à tarde. Cuiabá, mínima de 24, máxima de 31. Goiânia, mínima de 19, máxima de 29 graus. A seguir, Talentos do Brasil celebra o Dia Nacional do Livro Infantil. Amanhã, 18 de abril, é celebrado o Dia Nacional do Livro Infantil. E em comemoração à data, o quadro Talentos do Brasil traz a história e as obras de uma escritora e narradora de contos infantis. Entre páginas, palavras e ilustrações, mora um mundo inteiro. Um lugar onde o tempo desacelera, a imaginação ganha asas. E a realidade se mistura com a fantasia. E na infância ele se transforma em algo ainda maior. Um portal que desperta sonhos e constrói histórias que ficam para sempre na memória. Primeiro que ele amplia a sua capacidade de concentração, né, do leitor. Quem está lendo, ele está imerso naquele universo. Não tem notificação, não tem outras telas chamando a atenção. Porque como eu estou mergulhado no texto, eu vou estar muito mais próximo das personagens e do universo dessas personagens. E estimulando muito mais a empatia, essa conexão, né, esse entendimento do outro e de si mesmo. Este 18 de abril, quando é celebrado o Dia Nacional do Livro Infantil, histórias como a de Clara Haddad ganham ainda mais significado. Escritora, narradora de contos infantis e biblioterapeuta, ela carrega a missão de incentivar o hábito da leitura entre crianças. Uma paixão que nasceu na infância dela, embalada pelas histórias contadas pela avó. A minha avó me contava histórias, a minha mãe sempre foi uma leitora voraz, então eu aprendi também por observar, por ver, por conviver com a leitura e com os contos desde tenra idade. Então eu fui crescendo estimulada a isso. A curiosidade me move para lugares inimagináveis. Clara nasceu em São Paulo e há 20 anos mora em Portugal. Foi em 1998 que começou a se dedicar à narração oral, uma arte que transforma palavras em experiências vivas. Depois veio a escrita. Além disso, ela desenvolve projetos sociais de incentivo à leitura e tem 5 livros publicados. Poeira das Estrelas, de 2017, A Contadora de Histórias e Outros Contos, de Encantar, 2020, O que é que o Crocodilo Come ao Meio-Dia, lançado em 2021, A Velhinha e o Porco, em 2023, O Garimpeiro das Palavras, 2024, e em breve, Clara Haddad lança a 6ª obra, intitulada Na Minha Casa. A autora também assina em coautoria o livro Histórias de Quem Conta Histórias. As minhas histórias são muito emocionais nesse sentido e reflexivas por um lado. Eu gosto muito de coisas divertidas também, mas eu tenho esse lado também da minha escrita que é muito isso das emoções mesmo. O incentivo à leitura começa cedo e passa principalmente pelo exemplo. Quando famílias apresentam livros de diferentes gêneros, envolvem as crianças em momentos de leitura e contação de histórias, criam conexões, fortalecem vínculos e ampliam o repertório emocional e intelectual dos pequenos. Especialistas reforçam que o hábito da leitura é construído ao longo da vida. Começa em casa, se desenvolve na escola e se fortalece com o acesso à cultura e ao conhecimento. E é na infância que a gente forma o leitor. É aí que tem o estímulo para gostar dos livros. E é muito bom quando há a oportunidade de ter em casa pessoas que são leitoras, que estimulam a leitura, porque isso faz toda a diferença para a nossa vida inteira, né? Não só com a intenção ou com o intuito de se tornar um profissional da área mais para frente, mas
para se tornar uma pessoa melhor, que tem uma leitura ampla do mundo da vida. Porque no fim das contas, cada livro lido é uma sementinha plantada. Uma história que cresce, floresce e acompanha para sempre quem aprende, ainda pequeno, o poder das palavras. E talvez seja esse o maior talento de todos: transformar leitores em eternos viajantes de histórias. Boa noite para você, um ótimo final de semana e nos vemos na segunda. Até lá!